Fala galera do 8º ano do Colégio Equipe de Cataguases. Essa aula eu quero fazer um pouco diferente das anteriores, porque eu quero fazer um revisional com vocês aqui a respeito do capítulo 4, que fala da crise e queda do antigo regime. Vou fazer uma aula curta em forma de uma live, tá? Para que fique bem claro para vocês o que eu acho que há, o que eu estou vendo que há de muito importante neste conteúdo. Tá? Quais são os principais pontos que serão cobrados nesse conteúdo? Bom, a queda da monarquia, ela vai dar sequência e sucessão aí ao regime republicano. Eu disse para vocês na aula anterior que quando vocês, estivessem estudando esse conteúdo, pedi para que vocês estivessem atentos ao seguinte: esse conteúdo, o capítulo 4, ele representa a transição do 8º para o 9º ano no conteúdo de história. Porque a matéria do 9º ano acontece a partir desse tema. E é a partir desse tema que nós temos aí o primeiro ponto de história do Brasil a ser cobrado na prova do Colune. Ok? A do Cefet eu já expliquei para vocês várias vezes, que pega, o primeiro ponto do Cefet é toda a matéria de história do Brasil que vocês viram no 8º ano. Quando vocês têm 6 questões, e dessas 6 questões, apenas uma faz referência ao que vocês viram no 8º ano. A gente começa, peço para vocês assistirem a aula com apostila, com acompanhamento da apostila. Então você vai ter aqui a luta abolicionista na página 59. Na luta abolicionista, eu vou destacar algumas leis abolicionistas. Na página 60, eu já começo a declarar algum ponto aqui. Tá legal? Nós vamos ter o seguinte: a primeira lei que vai suceder a Lei Eusébio de Queiroz, que marca o processo abolicionista, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que, segundo a lei, ficou definido que o tráfico de escravos não poderia mais ser praticado no Brasil. Houve a proibição do tráfico de escravos para o Brasil, escravos africanos, ou qualquer tipo de escravo. Não podia ter mais tráfico de escravos, mas só entravam os africanos no Brasil. Bem. Então, depois da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, vocês têm aqui em negrito, deixa eu ver aqui, em 1871, alguns livros trazem como 1872, a Lei Rio Branco ou a Lei do Ventre Livre. Essa lei definia que toda criança nascida de um ventre escravo estaria livre a partir dos 8 anos, que seria destinado aí a uma casa de doação. Ok? E que o dono desse escravo seria ressarcido, ok? Beleza? Agora, caso a criança não fosse livre a partir de 8 anos de idade, os pais continuariam sendo escravos. Tá? Caso a criança não fosse livre a partir de 8 anos de idade, essa criança ficaria sob a tutela do seu dono até os 21 anos de idade. A partir de 21 anos ela estaria livre. Lembrando que a expectativa de vida dos escravos não passava de 30 anos. A média, quem vivesse até 30 anos viveria muito. Então é uma lei abstrata. E aí nós vamos ter, em 1883, a criação da Confederação Abolicionista, na página 60, que é uma entidade que unificou diversos grupos envolvidos na luta pela abolição da escravidão. Então você tem um grupo de universitários, escritores, poetas, professores, advogados que faziam um movimento abolicionista. Depois dessa lei, em 1886 ou 1885, temos a Lei Saraiva-Cotegipe, ou a Lei dos Sexagenários, que definia que todo escravo a partir de 60 anos estaria livre. Ok? Na verdade, isso foi muito bom para os donos de escravos, porque seria como se eles estivessem se livrando de uma ferramenta velha. E também nem todo escravo chegaria até 60 anos. Ok? Beleza? E depois de 60 anos, o que esse escravo faria? Se a única coisa que ele fez foi trabalhar na roça para o seu senhor, para o seu dono. Não faria nada. Ele não tinha aposentadoria, ok? Não tinha renda, poupança, fundo de garantia, não tinha nada. Ele não tinha nada, Só tinha a casca, o couro, a casca, o couro e o corpo, Já velho, idoso, então ele ficaria na fazenda mesmo. Mas acontece que o seu dono queria se livrar dele. Ok? Então temos aí o movimento abolicionista. A Lei Áurea, que definiu o fim da escravidão, vai ser discutido lá na frente, sobre a questão agrária, que definiu na queda, que é um dos pontos que contribuiu para que houvesse a queda
do Império, ok? Aqui é do segundo reinado, de Dom Pedro II. Revisional, fique de olho no revisional do capítulo 4, quero que ele esteja muito bem trabalhado para que vocês possam, né, começar o nono ano bem. Depois nós vamos ter um movimento político, movimento republicano, na página 63 e página 64. Né? Na página 64, eu tenho aí, em 1873, a criação do PRP, né, que é o Partido Republicano Paulista. Acontece o seguinte, né, que você tem um movimento da elite cafeicultora paulista, o que eu já defini para vocês como a burguesia cafeicultora paulista. Beleza? Né? Porque diferente dos barões do café do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba do Sul, os cafeicultores paulistas, os grandes cafeicultores, aristocracia, latifundiários, donos de grandes extensões de terras, adotaram a mão de obra escrava, a mão de obra imigrante livre assalariada, tá? Majoritariamente composta por italianos, tá certo? E acontece que esses republicanos, esses cafeicultores republicanos, entendiam que o segundo reinado já estava desgastado, que não seria interessante para o desenvolvimento do Brasil, né? E que uma república, a implantação de uma república de modo gradativo, discutido entre o Congresso, né? Discutido politicamente com movimentos, seria mais interessante para impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil, tendo a produção cafeeira como carro-chefe da economia brasileira. Os paulistas não estavam satisfeitos com a política centralizadora do segundo reinado, que era aquela do poder moderador, todo concentrado nas mãos de Dom Pedro II, ok? Então, gente, o que acontece aqui? Ó? Acontece que nós vamos lembrar que Dom Pedro II ele escolheu juízes, o primeiro-ministro, né, que seria o ministro aí do parlamento, ok? Os governadores, né, prefeitos, não havia eleição, ok? E os senadores, os deputados, né, tinha eleição de deputados, mas somente quem tinha renda, que tivesse mais de 21 anos de idade, fosse alfabetizado e que votava. Então só branco e rico que podia votar, né? Mulher não votava, pobre não votava, o negro não era cidadão, o preto não era cidadão, o preto era escravo, era a ferramenta de trabalho de quem fosse seu dono. E acontece o seguinte, já que Dom Pedro II podia escolher os senadores, o Dom Pedro II pisou na bola com os paulistas, porque os paulistas, né, contribuíram muito para a economia brasileira a partir de 1870, porque a partir de 1870 São Paulo passou a ser o centro da economia brasileira. E o que aconteceu? Enquanto São Paulo tinha 3 senadores no Congresso, Minas Gerais tinha 10 e a Bahia tinha 6. Bahia tinha mais senadores do que São Paulo, né? E Bahia não contribuía tanto para a economia do Brasil como São Paulo. E o que os paulistas fizeram? Os paulistas criaram o Partido Republicano Paulista, né? É um grupo que vai movimentar no movimento republicano, que vai movimentar, né, a política republicana, que vai ser impulsionado pelos militares, que aí eu começo a falar, né, já com vocês aqui na página 66, né, na questão militar. Nós temos 3 questões que contribuíram para o enfraquecimento da política imperialista de Dom Pedro II. A questão militar, a questão religiosa e a questão agrária. Vamos falar então primeiro da questão militar, depois falamos da questão religiosa e depois da questão agrária. Questão militar. A questão militar vai ser decorrente da Guerra do Paraguai. Ó, meus materiais aqui para montar mais aulas, né? Montar mais lives e revisionais. Então, a questão militar, ela ocorre principalmente a partir da Guerra do Paraguai. Quando o Brasil venceu a Guerra do Paraguai, né, formando a Tríplice Aliança com a Argentina e Uruguai, com apoio da Inglaterra, os militares exigiram maior autonomia na participação política do Brasil, né, e os militares também, além disso, os militares exigiram melhores salários, okay? Aumento do soldo. E o terceiro ponto, os militares eram contrários à escravidão, porque
na convivência que eles tiveram com os povos negros, né, com os pretos que participaram da Guerra do Paraguai, né, eles passaram a ver o preto com outro olho, com outro olhar. Com outro olho ficou feio, né, com outro olhar. Tá certo? Porque ele entendia o seguinte, poxa, o cidadão preto chegou, né, deixou os seus pais no Brasil, na condição de escravos, e colocou a sua vida para defender a pátria. Isso já foi questão de Enem, tá? E a questão afro-americana, afro-brasileira, afrodescendente, também já foi tema discutido no Colune, para quem deseja fazer o Colune, ok? E nós vamos ter o seguinte, cara, acontece então que os militares não foram atendidos por Dom Pedro II, então os militares deixaram de apoiar. O Dom Pedro II tinha um tripé, né, que o sustentava no poder, que eram os militares, a igreja e os barões do café e os cafeicultores, a elite agrária. Os militares, então, pularam fora, tá certo? Né, e vão organizar o movimento da proclamação da República no Clube Militar. Depois, nós vamos ter aqui, na página 68, a questão religiosa. A questão religiosa é o seguinte: na questão religiosa, o Papa Leão XIII havia enviado uma ordem para o Brasil, proibindo todo o clero de participar das reuniões de maçonaria. Né, que a elite brasileira participava das maçonarias, das reuniões de maçonarias, advogados, né, o clero, políticos, senadores. Dom Pedro II era maçom, Dom Pedro I era maçom, né, José Bonifácio de Andrada também foi maçom, ok? Acontece que Dom Pedro II não concordou, lembrando que o Brasil era um império católico, era um segundo reinado, né, era um império católico. Dom Pedro II era Dom Pedro II que escolhia praticamente o bispo, os bispos da Igreja Católica. Então, o bispado da Igreja Católica Brasileira trabalhava, né, como funcionário público do Império, ok? E acontece que uns bispos de Olinda resolveram não obedecer a Dom Pedro II. E aí Dom Pedro II reprimiu esses bispos e acabou prendendo os bispos. E a Igreja Católica, então, retirou a base de apoio de Dom Pedro II. Na questão agrária, você tem na página 69 a Lei Áurea, a abolição da escravidão. Sobre a abolição da escravidão, nós temos o seguinte, né? Quando, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que seria, né, que substituiria Dom Pedro II, né, no poder moderador, que seria rainha do terceiro reinado, caso a monarquia existisse até hoje no Brasil. Imagina se existisse, se o Brasil fosse monarquista. Já pensaram nisso? Se o Brasil fosse monarquista até hoje? Né? Olha só, que doideira, gente. Né? Se o Brasil fosse monarquista. Louco. Ok? Né? A princesa Isabel faria parte do terceiro reinado, que ela era casada com o Conde de, né? Ou Conde Deu, que é francês, então é Conde de. Então, acontece que quando ela declarou a abolição da escravidão, os donos de escravos não foram ressarcidos, porque os escravos custavam muito mais caro, os escravos custavam muito mais caro, né, do que o império tinha em cofre. Né? Os escravos, o valor dos escravos era maior do que o governo tinha em cofre, porque se o governo fosse pagar o valor de todos os escravos, né, que foram libertados, ele teria que pegar empréstimo no exterior. Então, quer dizer, né, não teve como ressarcir os escravos, e aí a elite agrária, né, tirou o apoio de Dom Pedro II. E aí nós fechamos então com a proclamação da República, né, que nós vimos na aula, ok? Que eu vou discutir um pouco mais no primeiro capítulo do 9º ano, né, na introdução aí da República Velha, ok? E também já discuti com vocês na aula, beleza? Essa é a nossa aula, nosso revisional. Fiquem de olho, fiquem ligados. Valeu, grande abraço!